Capítulo 3. Jill parou na beira de um grande poço no úmido túnel, olhando para a porta do outro lado. O poço era muito comprido para pular com segurança, e não tinha jeito de descer. Ela tinha que voltar e tentar a porta ao lado da escada de mão. Seu suspiro tornou-se uma tremedeira. O frio úmido emanando das paredes de pedra não seria o pior se o seu corpo não tivesse molhado. Ótimo. Passagem secreta. Para usá-la, você tem que pegar a pneumonia. Um brilho de metal refletiu em seus olhos e ela se virou, tirando o cabelo molhado dos olhos. Era uma pequena placa de metal fixa na parede. Tinha um buraco hexagonal do tamanho de um polegar no centro dela. Ela olhou para a porta pensando. Talvez isso crie uma ponte ou abaixe uma escada. Não importava. Ela não tinha a ferramenta necessária. Além disso, era improvável que a pessoa que ela viu tinha passado pelo poço. Jill voltou para o túnel em U na direção de sua única entrada, ainda pressionada com o que achou atrás da cascata. Parecia que havia uma malha de túneis debaixo do jardim da mansão. As paredes eram duras e irregulares, lembrando a casca de um abacaxi, pedaços de pedra calcária criando ângulos. O trabalho que devia ter dado uma inimaginável, deve ter sido inimaginável. Ela alcançou a porta do lado da escada, fazendo força para não bater os dentes com o vento que vinha do pátio acima. O som de cachoeira era estranho embaixo. Podia-se ouvir o som das gotas pingando, dando ar medieval aos túneis. Ela abriu a porta e congelou, sentindo uma onda de emoções assim que Barry Button apareceu em sua frente com uma arma na mão. Barry? Ele rapidamente abaixou a arma, tão chocado quanto ela, e tão molhado também. A manga da sua camiseta estava dobrada até os ombros, seu cabelo curto bagunçado. Oh, Jill, como você chegou até aqui? Igual a você, aparentemente. Mas como você soube? Ele ergueu a sua mão, interrompendo. Escute. Eles ficaram calados. Jill olhando para cima e para o corredor de pedra, tentando ouvir o que Barry tinha ouvido. Haviam portas de metal em cada ponta do corredor, iluminado por pequenas arandelas de emergência. Eu pensei ter ouvido algo, disse ele finalmente. Vozes? Antes dela fazer mais uma pergunta, ele virou e encarou, sorrindo. Olhe, me desculpe por não tê-la esperado. Eu ouvi alguém andando pelo jardim e tive que dar uma olhada. Eu achei esse lugar por acidente, tropecei e caí. Deixa pra lá. Ainda bem que você está aqui. Podemos dar uma volta e ver o que podemos descobrir. Jill concordou, mas decidiu olhar de volta nos olhos dele. Ela podia estar paranoica, mas apesar das palavras, Barry não parecia estar tão feliz em vê-la. Vigie e espere, ela pensou. Era tudo o que ela podia fazer agora. Barry foi até a porta da direita, de coute apontada para cima. Ele abriu a porta, revelando o sombrio corredor. A alguns metros da direita estava outra porta de metal. O corredor continuava numa curva para a esquerda, onde só se via a escuridão. Barry foi para a porta e o Jill ficou atrás. Os dois entraram no outro corredor. Os corredores tinham a mesma aparência. Era virada à esquerda. Ela já estava perdida e não queria mais ver curvas. Quem está aí? Uma profunda e familiar voz veio de algum lugar à frente, as palavras ecoando. Henrico? Jill disse. Oh, Jill, é você? Ela correu e fez a curva, Barry logo atrás. O capitão da equipe Bravo ainda estava vivo. Jill contornou a próxima curva e viu sentado contra a parede. O túnel terminava lá. Espere, fique aí. Ela parou, olhando para a bereta que ele estava apontando. Ele estava ferido, sangue em sua perna. Você está sozinha, Jill? Seus olhos escuros estavam cheios de suspeita. Barry está aqui também. Henrico, o que aconteceu? Pare com isso. Assim que Barry apareceu, Henrico olhou por um longo tempo.
para eles e para a escuridão atrás deles, e abaixou a arma, encostando na parede. Barry e Jill correram e se abaixaram perto do bravo, ferido. Oh, me desculpe. Perdão, gente. Me desculpe, disse ele, cansadamente. Eu tive que ter certeza. Jill pegou a mão dele gentilmente, impressionada o quão pálido ele estava. Sua coxa estava sangrando. Sua calça estava tingida de vermelho. Tudo isso foi uma armação? Ele respirou, olhando para ela. Eu me perdi. Desci pelo buraco, vi os túneis, achei o papel. A Umbrella sabia, o tempo todo. Barry pareceu chocado, sua face tão branca quanto a de Henrico. Aguente firme, Rico. Nós o tiraremos daqui. Você só deve ficar aqui. Henrique balançou a cabeça, ainda olhando para Jill. Temos um traidor no Stars. Ele me disse... Bum, bum. O corpo de Henrique pulou para a frente assim que os dois buracos apareceram de repente em seu peito, sangue pulsando deles. Depois do eco dos tiros, passos voltaram pelo corredor atrás dele. Barry se ergueu e correu enquanto Jill soltava a mão do bravo sem poder fazer nada, seu coração acelerado e cansado. Ele tombou, morto antes de tocar no frio chão de pedra. A mente dela flutuava em grandes perguntas, enquanto Barry perseguia os passos. E o silêncio tomou conta do lugar novamente. Que papel ele tinha achado? Quando ele disse traidor, ele imediatamente pensou em Barry, agindo tão estranhamente. Mas ele estava do lado dela quando os tiros foram disparados. Então quem fez isso? De quem Trent está falando? Quem Henrico viu? Sentindo-se perdida e só, Jill segurou a fria arma na mão dele e esperou Barry voltar. Rebecca estava dando uma olhada nos papéis do velho baú encostado na parede enquanto Chris via o resto da sala a qual entrara. Os únicos móveis eram uma cama, uma mesa e uma velha estante de madeira. Depois do frio esplendor da mansão, Chris estava agradecido por estar no lugar mais simples. Depois de uma passagem longa e cheia de curvas, eles saíram da frente para uma casa, menor e menos intimidadora do que a mansão. Ele reparou na pesada poeira perto da entrada, percebendo que nenhum Stas havia entrado lá. A única opção deles agora era tentar achar uma porta dos fundos e pedir ajuda. Depois da estante, Chris foi para a mesa de madeira e puxou a gaveta. Estava trancada. Ele se inclinou e passou a mão debaixo da gaveta, sorrindo ao encontrar um gesso grosso de fita. Ninguém assiste esses filmes. As chaves sempre estão guardadas sobre as gavetas. Ele puxou a fita e pegou uma fina chave prateada. Ainda sorrindo, ele destrancou a gaveta e a abriu. Bingo! Chris achou um chaveiro com uma etiqueta de ouro. Ele tinha a palavra aliás queimada de um lado e o número 345 escrito de caneta no outro. Chris não sabia o significado dos números, mas reconheceu o nome. Estava no diário que achou na mansão. Obrigado, senhor aliás. Caso as chaves fossem da hospedaria, eles estavam muito perto de sair de lá. Rebecca ainda estava do outro lado do baú, cercada de papéis, envelopes e até fotos. Ela parecia totalmente concentrada no que estava lendo. E quando Chris se aproximou, ela levantou a cabeça com um olhar preocupado. Você achou alguma coisa? Ele perguntou. Rebecca ergueu um pedaço de papel que estava lendo. Algumas coisas. Ou 6. 4 dias desde o acidente, a planta do ponto 42 ainda está crescendo e mutando numa incrível velocidade. Ela avançou, acompanhando o texto com o dedo enquanto falava. Eles a chamam de planta 42 e diz que a sua raiz está no subsolo, aqui. Pouco depois do acidente, um dos membros infectados da equipe de pesquisa ficou violento e quebrou o tanque de água no subsolo, inundando toda a região. Nós achamos que alguns
Nós achamos que alguns produtos químicos usados nos testes do T-vírus contaminaram a água e contribuíram para mudanças radicais da planta 42. Vários ramos se espalharam pelo lugar, mas a planta principal está pendurada no teto da sala de conferência do andar do térreo. Nós determinamos que a planta 42 se tornou sensível a movimentos e agora é carnívora. Quanto à próxima de humanos, ela usa seus tentáculos para capturar a presa, enquanto adaptações se lançam na pele exposta e sugam quantidades vitais de sangue. Vários membros da equipe já foram vítimas dela. Olha, está datado do dia 21 de maio e assinado por Henry Sarton. Chris balançou a cabeça, imaginando como alguém podia inventar um vírus como esse. Oh, Deus, agora uma planta comedora de gente, ele pensou. Chris ficou agradecido por estarem partindo em breve. Então o vírus infecta plantas também, ele disse. Quando relatarmos isso, nós teremos que... Não é isso, ela disse. Ela deu uma foto para ele, suas expressões tristes. Era a tremida foto de um homem de meia idade usando um avental de laboratório. Ele estava em pé de frente a uma porta de madeira e Chris percebeu que era a mesma porta a qual entrara há menos de 10 minutos. A porta de frente da hospedaria. Ele virou a foto, lendo a pequena inscrição no verso. H. Sarton, janeiro de 98.42. Ele olhou para Rebecca e finalmente entendendo seu olhar assustado. Eles estavam no ponto 42. A planta carnívora estava no mesmo local que eles. Wesker estava no escuro túnel, sua irritação crescendo enquanto via Barry andando pelo corredor. Jill não esperaria para sempre, e o enfurecido Sr. Burton não podia perceber que o assassino de Henrico estava escondido bem atrás deles. Estava escondido bem à sua frente. O lugar mais óbvio. Vamos. Desde que saíram da mansão, ele finalmente sentiu que as coisas estavam a seu favor. Ele se lembrou da sala no subterrâneo, certo de que a medalha do lobo estaria lá. E os túneis estavam vazios. Ele esperava que os 121 estivessem soltos, mas aparentemente ninguém mexeu no mecanismo de passagem desde o acidente. Ele e Barry se separaram para recuperar a manivela que fazia as passagens funcionarem, mas ela estava em cima de um painel que controlava a passagem. Tudo teria sido perfeito se o maldito Henrico não tivesse aparecido, achando um papel muito importante que o Wesker derrubou acidentalmente. As suas ordens diretas do chefe da White Umbrella. E para complicar, Jill havia aparecido antes que Wesker pudesse acabar com o problema. Wesker suspirou profundamente. Se não era uma coisa, era outra. Na verdade, tudo tinha sido uma dor de cabeça desde o começo. Pelo menos, os túneis eram seguros, apesar de não saber como o resto estava. E ter que arrastar Barry como garantia. Wesker agora tinha que lidar com as consequências. Se o dinheiro não fosse tão bom, ele sorriu. Quem agora estava enganando? O dinheiro era ótimo. Desde que ele pareceu ter levado anos, Barry apareceu na escura abertura, movendo seu revólver cegamente. Wesker quis que ele fosse na direção do gerador. Essa parte era perigosa. Barry e Henrico estavam perto. Assim que Barry se afastou da entrada, Wesker empurrou sua bereta nas costas dele. Na mesma hora, ele começou a falar baixo e rápido. Eu sei que você quer me matar, Barry, mas eu quero que você pense no que está fazendo. Eu morro, sua família morre. E agora, parece que Jill terá que morrer também. Barry disse. Você vai tentar matá-la? De qualquer forma. Você vai matar todos nós? Wesker suspirou. Isso não é verdade. Você não entende? Eu só quero ir para o laboratório e me livrar de algumas provas antes que alguém as ache. Quando o material estiver destruído, não haverá pontos para alguém se ferir. E só nós iremos embora.
Barry estava quieto, e Wesker o deixou acreditar que era simples assim. Wesker esperou mais um pouco antes de pressionar. Tudo o que eu quero que você faça é manter Jill ocupada. E agora, ela e qualquer outra pessoa que se encontrar a caminho do laboratório. Só por um momento. Você estará salvando a vida dela. E eu juro que assim que eu fizer o que eu devo, sua família e você nunca mais ouvirão falar em mim. Ele esperou. E quando Barry finalmente falou, o capitão soube o que conseguiu. Onde fica o laboratório? Bom garoto, pensou Wesker. Ele abaixou a arma, ficando sério caso Barry tivesse uma boa visão noturna. Ele tirou um papel do colete e deu a Barry um mapa de túneis para o laboratório. Se por algum motivo você não conseguir mantê-la distante, ao menos vá com ela. Tem um monte de portas com trancas. Você pode destrancá-la até tudo acabar. Ninguém mais tem que se machucar. Tudo vai depender de você, Barry. Wesker pegou a manivela da porta hexagonal que deixou ao lado do gerador. Ele olhou Barry por alguns segundos, viu seus ombros caídos e sua cabeça abaixada. Satisfeito, Wesker se virou e saiu do lugar. Oh, Barry. Ele fará com que ninguém se aproxime do próximo laboratório, pensou. Assim ele saiu daquele túnel, se parabenizando por colocar a situação sob controle, enquanto ia para o primeiro mecanismo de passagem. Assim que ele tinha que correr. Haviam algumas coisas que Wesker tinha esquecido de dizer para Barry, como a divisão de segurança experimental que seria ativada assim que ele girasse a manivela pela primeira vez. Desculpe-me, Barry, eu esqueci de dizer. Seria interessante ver como seu time se daria com os 1-2-1, ou os Hunters, caçadores. Seria um espetáculo ver os Stars colocarem suas forças e agilidades contra as criaturas, mas infelizmente ele não presenciaria. Era muito ruim mesmo. Os Hunters estavam enjaulados por muito tempo, deveriam estar com muita, mas muita fome.